Vamos lá, né, para o nosso treinamento por questões, aprendendo sobre temas novos, né? Nosso mapinha tá pintando aqui cada vez mais e aos pouquinhos a gente vai terminar por pintar ele completamente, né? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre arterite de células gigantes, né, clínica médica e câncer coloretal de cirurgia. Vou começar aqui por arterite de células gigantes. Reconhecer as manifestações clássicas da arterite de células gigantes, conhecer a principal alteração laboratorial associada à arterite de células gigantes, conhecer o tratamento. Eu não tenho a mínima ideia de como lidar com esse tema, né? Eu sei basicamente assim o que é, né? A arterite de células gigantes, a arterite de células atemporal, né? Mas não sei se é o Takayasu, que é isso. Mas nunca estudei esse tema, primeira vez que me relacionarei com ele assim, de uma maneira mais aprofundada. Vamos tentar aqui. Mulher de 76 anos procurou auxílio médico com queixa de cefaleia intensa à esquerda, iniciada cerca de 30 horas. Refere também redução da acuidade visual à esquerda e claudicação mandibular quando mastiga, né? Sempre afetando um lado só aqui. A região temporal esquerda apresenta sensível à palpação. Dentre as opções abaixo, qual é o diagnóstico mais provável? Cefaleia em salvas não afetaria a gente assim de um lado só. Com cefaleia em salvas eu tenho lacrimejo, que geralmente é bilateral. Enxaqueca e neuralgia do trigêmeo talvez fizesse pensar nisso, mas essa dura palpação aqui da região temporal, né? Mas sobretudo da região temporal, eu acho que é menos provável, né? Arterite de células gigantes, vamos dar uma olhada no comentário. Doença de Horton, também conhecida como arterite de células gigantes. Arterite temporal, arterite craniana é uma vasculite granulomatosa crônica de etiologia desconhecida, que afeta indivíduos com mais de 50 anos, caucasianos, em especial do sexo feminino, né? Geralmente condições autoimunes, assim, condições mais idiopáticas afetam mais as mulheres. E a artrite de células gigantes começa frequentemente de forma insidiosa, com sintomas gerais, manifestações cranianas, cefaleias, claudicação na mandíbula, sensibilidade do couro cabeludo, perda de visão e, em cerca de 50% dos doentes, polimialgia reumática. Claudicação da mandíbula é um sintoma clássico. O paciente observa a dor quando mastiga ou conversa mais prolongadamente, melhorando com repouso, ocorrendo nos casos em que há comprometimento da artéria facial. Claudicação dos músculos da língua e da deglutição, espaços dos músculos da mastigação, denominado de trismo, também pode ocorrer. Arteriocélulas gigantes têm como característico o aparecimento de manifestações clínicas tanto inespecíficas quanto peculiares, tais como as relacionadas abaixo, exceto cefaleia constante, fadiga dos músculos, isso aqui a gente já viu que dá, hemorragia subaracnoide, né? Eu acho que não aqui. Perda unilateral transitória da visão, cefaleia constante, que foi o que foi dito, né? Mas hemorragia subaracnoide, anatomicamente a gente não vai pensar em hemorragia subaracnoide, né? Embora o acidente vascular cerebral ocorra em 3/7 dos casos, é mais frequente porque o território vértebro-basilar e a hemorragia subaracnoide não faz parte. É mais frequente no território vértebro-basilar. Hemorragia subaracnoide não faz parte das manifestações da doença. A polimialgia reumática e vasculite temporal de célula gigante apresentam como característica ausência de resposta terapêutica a corticoide. Não sei se responde. Surgimento mais prevalente na terceira, quarta década. Elevação do VHS. Positividade do anticorpo anti-DNA de dupla hélice. Não sei, porque aqui eu não vi. Fator reumatoide levado em altos títulos. Não tenho ideia aqui, na verdade. Os dois apresentam como característica. Acho que eu vou chutar um anticorpo aqui, mas não tinha a mínima ideia. Vou dar uma lida aqui pra gente aprender. A imagem clássica, vou começar daqui, né? Imagem clássica da doença de indivíduo com mais de 50 anos de artéria temporal dilatada e tortuosa, né? A gente tem essa imagem na cabeça. De fato, a artéria de células gigantes é a doença dos 50. Afeta classicamente indivíduos com mais de 50 anos, VHS maior do que 50 e 50% dos casos apresentam associação com polimialgia reumática.
Polimialgia reumática é bastante explorado por alguns concursos. A dor e rigidez na cintura escapular e ou pélvica. Cuidado para não confundir com polimiosite, onde há inflamação exuberante e fraqueza muscular proximal. Polimialgia é mais comum em indivíduos com mais de 50 anos, tipicamente promove a elevação da VHS e ocorre cerca de 50% dos casos, cerca de 50% dos casos de arterite de células gigantes. O tratamento é feito com corticoide. Mulher de 56 R3, né? Queixa de febre, fadiga e perda de peso há cerca de 30 dias. Apresenta também dor contínua na nuca, cintura escapular e região lombar, sem melhora após 7 dias de celecoxib. Não apresenta foco infeccioso aparente, exames de imagem não detectaram neoplasia. A única alteração laboratorial significativa é o VHS 110, né? Na primeira hora. A regressão de sintomas será obtida mais provavelmente com a administração de corticoide, né? Vamos por prednisona. Então a gente sabe que a arterite de células gigantes, tratamento é feito com corticoide de dose baixa. E aí com certeza tem um arsenal terapêutico muito maior do que somente isso para relacionar com a doença. Quando não há resposta ao corticoide, pode ser utilizado o metotrexate. É o nosso DARMID. Grande DARMID aí. Homem de 75 anos vem ao pronto-socorro com cefaleia temporal esquerda há 2 meses, associada à fadiga. Relata que há 2 dias apresentou episódio de amaurose. Aí de novo, né? Minha perda temporária da visão. Né? Já sabe, né? Arterite de células gigantes. E aí, tratamento glicocorticoide. Olha o Takayasu aqui como diferencial. Aqui a gente já leu esses termos. Idoso com amaurose súbita, queixa de cefaleia temporal de início recente, aumento do VHS importante, diagnóstico, arterite de células gigantes. Vamos ver o VHS aqui, ó. Velocidade de hemossedimentação 100 mm por hora na primeira hora. A alternativa que apresenta um conjunto de achados clínicos e laboratoriais que mais favorece o diagnóstico de arterite de células gigantes em pacientes com febre prolongada de origem indeterminada. Então a gente vai ter um VHS aqui sendo citado, né? Vamos dar uma olhada aqui. Superior a 50 anos. Sexo feminino superior a 50 anos. Aqui já mata aqui, né? Talvez hipersensibilidade do couro cabeludo. Dura mastigação. Cometimento das fissuras pélvicas escapular compatíveis com polimialgia reumática. Úlcera lingual profunda, né? Vamos com esse aqui. Com certeza, né? Então só pensar mais. A gente pensou mais aqui na... Não trouxe o VHS. Pode pensar mais aqui na epidemiologia. Conhecer, não conhece, né? Conhecer a principal alteração laboratorial, não conhece. O seu tratamento, também não, né? Conheceu agora, acabou de conhecer, né? Então, para resumir, basicamente, o que a gente conseguiu aqui nessa discussão da arterite de células gigantes, né? No fim aqui eu vou assistir comentário do nosso professor, mas basicamente é o seguinte: arterite de células gigantes, condição autoimune, né, inflamatória, em que a gente tem como principal marcador ali o VHS, elevado em mais do que 50%. A gente vai ter outros marcadores inflamatórios, né, como o PCR, por exemplo. E a clínica, basicamente, é uma clínica que eu faço diagnóstico diferencial com as cefaleias de modo geral e com neuralgia do trigêmeo, né? Aqui a gente vai ter na imagem semiológica que tem que ficar na cabeça em relação a esse paciente, é uma artéria dilatada, né? Um vaso tortuoso aqui na região da temporal, em que a gente consegue vai palpar sinais semiológicos de dor, né? Então a gente vai palpar sinais semiológicos de dor, né? E vai, só para trazer para nós aqui pode ter apresentação com a amaurose fugaz, né, unilateral. E a gente vai ter esse paciente
apresentando esse vaso tortuoso aqui na região da face, né, na região temporal. Vamos trazer aqui a imagem, eu estou falando assim meio lesado porque eu estou trazendo a imagem, né? Então essa é a imagem característica aqui, né? Um vaso tortuoso na região temporal, né? Arterite de células gigantes. Pode acontecer com polimialgia reumática, a gente vai ter dor nas cinturas escapular ou pelviana, né? E esse paciente vai ser tratado primariamente, né, com baixas doses de glicocorticoide, né? Então, baixas doses de prednisona, 10 a 20 miligramas por quilo. E aí, se refratário, partir para um metotrexate, né? Com certeza esse paciente vai ser atendido, o paciente mais idoso e tal, vai ser atendido pelo especialista, né? Pelo especialista. Olha aí, ó. Foto que deixa bem claro aqui, né? Como que é o meu paciente, né? Giant Cell Arteritis. Vamos procurar assim. A gente dá uma olhada como é que aparece. Giant Cell Arteritis. Aqui, eu pesquisando em inglês aparece assim, né? Aqui, feito uma biópsia, talvez para avaliar as condições do vaso, né, e tal. A artéria temporal superficial é a que é afetada, né? Então, do New England aqui, olha aqui como é que fica o vaso, né? A gente tem infiltrado inflamatório nesse vaso aqui, isso aqui é tudo infiltrado inflamatório, né? E isso aqui talvez pela distensão ou pela liberação de quimiocina é que acaba por produzir dor, né? Aqui um diagrama mostrando infiltrado inflamatório, aqui, infiltrado inflamatório aqui na temporal, né? Agora, acomete outros vasos? Acomete outros vasos, né? Tem uma afetação sistêmica generalizada. Tem que lembrar que todas as nossas condições reumáticas correm o risco de trazer uma manifestação sistêmica, né? Algumas mais caracteristicamente, outras menos, mas sempre tem. Então vamos seguir com o segundo ponto do estudo. Aqui a gente já finalizou. Vamos seguir aqui com o segundo ponto do nosso estudo, que é câncer coloretal, polipose e síndromes familiares. Eu fiz simulado ontem e caiu uma questão de câncer coloretal, polipose e síndromes familiares, reconhecer várias síndromes, e eu acertei ali sem querer, eu acho. Na verdade, eu acertei usando alguma coisa que eu tinha ouvido o Antônio falar sobre quando ele estava estudando câncer coloretal, eu ainda não estudei essa questão em semiologia, meu estudo foi mais simplificado nesse sentido. Mas vamos começar aqui. Então, o câncer coloretal tumor mais comum do trato digestivo no mundo ocidental. Do ponto de vista genético, 80% dessas neoplasias são de forma esporádica, eu acredito que sim, esporádico é a coisa mais comum, mesmo com o acontecimento do câncer. Vamos dar uma lida aqui. A síndrome genética mais comum relacionada ao câncer coloretal é o câncer coloretal hereditário não polipose, ou síndrome de Lynch, por mutação do P53. Só falou desse. A gente tem um comentário também sobre a polipose adenomatosa familiar. Polipose adenomatosa familiar ocorre por mutação do gene específico. A gente tem no intestino centenas ou milhares de pólipos adenomatosos com chance 100% de câncer por volta dos 50 anos. Aquela discussão que a gente estava vendo juntos, em que a gente faz colectomia profilática aqui, situação dramática. Protocolectomia profilática por volta dos 20 anos de idade. Uma pena, mas vamos seguir. Mulher de 27 anos procura OBS para avaliação do risco de neoplasia intestinal. Nega queixas gastrointestinais, antecedentes pessoais, ausência de comorbidades, nega tabagismo e etilismo, antecedentes familiares, neoplasia de cólon no avô, no pai e no irmão, aos 28 anos. O paciente deve realizar anualmente colonoscopia, Anualmente ele deve realizar colonoscopia. É assim que a gente vai pesquisar lesões neoplásicas nesse doente. Essas são as ideias da gente pesquisar lesões neoplásicas nesse doente. Tem que pensar aqui em algumas outras síndromes.
Mas vamos seguir aqui que provavelmente as questões vão apresentar pra gente mais síndromes. O câncer. Jogou. Que nem foi. Nossa, você que sabe, amigo, mas tá de boa. Oxi, bom treino. Câncer coloretal hereditário não poliposo pode ser diagnosticado através de testes genéticos da aplicação dos critérios de Amsterdã 2 e Bethesda. Qual dos tumores extracolônicos abaixo não faz parte dessa condição autossômica dominante? Não faço a mínima ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Intestino delgado, endométrio, pelve renal, ovário e tireoide. Caraca, eu acho que é intestino delgado. Eu lembro dessas discussões sobre ovário, pelve renal e endométrio. O único que eu não citei, né? É tireoide. Então, vou dar uma olhada no comentário dessa questão aqui. Síndrome Lynch. Bom, vamos lá. Os critérios de Amsterdã 1, 2 ou Bethesda servem para identificar as pessoas com suspeitas de síndrome Lynch, que devem iniciar o estudo genético para confirmar essa possibilidade. Nos critérios, identificamos o indivíduo com câncer coloretal já diagnosticado que tem a suspeita de síndrome Lynch. O envolvimento apenas do cólon ocorre na síndrome de Lynch 1, enquanto que na síndrome Lynch 2 ocorre câncer coloretal associado a neoplasia de endométrio, ovário, mama, estômago, intestino delgado, hepato biliar, pâncreas, ureter e pelve renal. Né? A única coisa que não foi mencionado aqui foi tireoide mesmo. Em relação à síndrome Lynch, a sinal alternativa é incorreta. Chance de desenvolver câncer é de aproximadamente 80% ao longo da vida. No tipo 2, tumores de cólon estão associados a tumores de mama e endométrio. Sim, né? Acabou de ser citado no comentário da questão anterior. Os tumores são mais frequentes do lado esquerdo, correspondem a cerca de 30% dos pacientes com câncer de cólon, não sei. Os tumores podem se desenvolver na ausência de fatores de risco ambientais, acredito que sim. Tumores sincrônicos podem ser encontrados em cerca de 5% dos casos. Eu nem sei qual que é o conceito de tumores sincrônicos. Nem sei qual que é o conceito aqui. Tumores são mais frequentes do lado esquerdo, correspondem a 30%. Eu acredito que sim, na verdade, né? O tumor do sigmoide é o mais comum mesmo. Mas na síndrome Lynch não tenho certeza. Responde aí, amigão. Vamos ver se o amigão tá afiado, que ele estudou isso aí semana passada. Não, acho que não. Acho que ele trata com a errada. Não, não marquei, só cliquei só sem querer. Eu acho que tá certo isso aqui. Vou marcar incorreta? Vou marcar incorreto. Você acha que a A tá errado? A tá errado. Pronto. Se é mais comum Se é mais comum. E tipo, tanto é que ele falou, isso daqui ó, provavelmente nunca vai ter. Mas se tiver, a chance de desenvolver câncer é de tanto tempo. Tá, a chance de desenvolver câncer. Os tumores são mais frequentes do lado esquerdo, correspondem a cerca de 30%. Foi o único raciocínio que eu pude fazer e tá errado. Vamos dar uma olhada aqui. Você pensou em qual? Não sei, tinha a mínima ideia. Eu ia colocar isso aqui porque eu não sabia o que significava. Dá uma olhada aqui. Os tumores são mais comuns no cólon direito na síndrome Lynch e possuem maior taxa de tumores sincrônicos. E sincrônico, vamos ver o conceito. Outros tumores presentes no cólon no momento. Ah, tá, entendi. Outros tumores. A ideia de tumor sincrônico é eu ir pesquisar um tumor e achar 3. Metacrônico surgente de novos tumores posteriormente ao diagnóstico. Né? Por isso é indicada a colectomia total em caso de síndrome Lynch. Seu diagnóstico se faz através dos critérios de Amsterdã e portadores da síndrome devem realizar colonoscopia a partir dos 20 anos de idade. Beleza. Vamos seguir então. A célula alternativa que relaciona corretamente a síndrome hereditária ao aumento de risco de câncer coloretal. Lynch. Né? A síndrome de Lynch é caracterizada por pequeno número de pólipos coloretais e aumento de risco também de câncer de endométrio e ovário. Acho que é isso, né? Síndrome de Gardner é caracterizada pela presença de centenas de milhares de pólipos coloretais associados, principalmente ao aumento do risco de câncer de colo uterino.
Eu acho que isso está relacionado à síndrome Lynch, na verdade. Síndrome de Turcot é caracterizada principalmente por pólipos coloretais e adenomas tireoidianos. Eu lembro do Antônio falar sobre isso. Peutz-Jeghers é uma síndrome autossômica recessiva caracterizada por pólipos amartomatosos intestinais e hiperpigmentação da mucosa labial. E era a que está relacionada ao síndrome Lynch mesmo, provavelmente porque essa síndrome Lynch é o mais cobrado em prova, né? Mais cobrado em prova. Dá uma olhada aqui sobre síndrome Lynch. Câncer coloretal hereditário não polipóide. Hereditary non-polyposis colorectal cancer. Constitui a principal síndrome hereditária de predisposição ao câncer coloretal, sendo responsável por cerca de 5 a 10% do total de cânceres coloretais. O reconhecimento dessa síndrome é de grande importância na prática clínica, uma vez que a identificação de indivíduos em risco permite sua inclusão em programas de prevenção secundária e redução de mortalidade imposta pela síndrome. Eu acho que, se não me engano, a Luna faz acompanhamento com retossigmoidoscopia anualmente, não é? Ou não? Ou é endoscopia digestiva alta e eu estou confundindo. Mas se for, talvez seja essa aqui é a condição, né? PAF não seria porque ia ser uma coisa mais dramática. Paciente cuja foto apresentável deve fazer o seguinte exame. Acabei de ver, né? Agora não sei qual que é a síndrome. Peutz-Jeghers. Associação de manchas melanocíticas em pele e mucosa com polipose amartomatosa do trato gastrointestinal. É uma síndrome genética com pólipos grandes e vascularizados e que tem elevado risco de câncer coloretal. Outras neoplasias têm incidência aumentada nesses pacientes, como pâncreas, mama e ovário. Fato é que 50% dos pacientes com síndrome de Peutz-Jeghers poderão apresentar alguma neoplasia até os 60 anos de idade. Pena, né? Então a gente marca aqui, ó, Peutz-Jeghers, né? Lembrar da boca do Mick Jagger, talvez. Mas é só para essa imagem que vai funcionar, né? O FMT revalida quanto ao câncer coloretal e aos tumores de canal anal, assinar a alternativa correta. Câncer coloretal hereditário constitui a principal síndrome hereditária não polipose. Essa daqui está correta porque acabou de ser afirmada no momento anterior, né? Nas síndromes de polipose hereditária citadas abaixo, qual apresenta menor potencial de evolução para câncer coloretal? Eu vou colocar a doença de Coden aqui, mas não tenho certeza. Que vários vão ter até os 60 anos. Gardner não sei, isso aqui é muito provável. Turcot não sei. Coden, né? Foi a última que foi citada lá naquela questão. Né? Polipose amartomatosa, síndrome de Coden. Banayan, Hiller, Ruvalcaba. Vamos ver o Coden aqui. Não tem nem tem comentário sobre o Coden. Grupo 1 não associado à polipose. Síndrome de Lynch. Síndrome X. Associada à polipose. Aí o PAF, né? PAF atenuada. Mas não fala aqui sobre síndrome Coden. Em relação à síndrome de Lynch, é correto afirmar que corresponde a uma predisposição familiar ao câncer gástrico? Não. Câncer de pâncreas? Não. A síndrome autossômica aumenta a chance de câncer de cólon? Acho que sim. Está associada com pólipos hiperplásicos de cólon. Ela não é polipose, né? Corresponde a uma predisposição familiar ao câncer de vesícula? Não, é o C, né? É não polipóide. De novo aqui aquela boquinha. Mulher de 46 anos procura o ponto-socorro com quadro de dor abdominal tipo cólica, acompanhada de náuseas e vômitos. Refere a episódios anteriores semelhantes que melhoravam com antiespasmódicos, além de episódio único de enterorragia em pequena quantidade. Não apresenta cirurgias anteriores. Ao exame físico, notam-se lesões pigmentares mucocutâneas em lábios, conforme mostra a figura, e nos dedos das mãos, indicar a cirurgia que mostrou intussuscepção jejunal. Face ao exposto, a suspeita clínica é síndrome de Peutz-Jeghers.
Síndrome de Peutz-Jeghers, cabocla do Mick Jagger, é que faz essa marcação. Conhecer a síndrome de Lynch, vou marcar que não, claro. Conhecer a PAF, suas variantes, também não. E Peutz-Jeghers também não, né? Toda vez que um tema novo de fato é apresentado que eu nunca estudei, é melhor que eu marque tudo não, né? Então é isso. Fazendo um resuminho aqui rápido sobre as ideias aqui no câncer coloretal, né? O que a gente viu é que, bom, câncer coloretal acontece mais de forma esporádica, mas a gente tem as síndromes, né? Aqui é só o diagnóstico. Nesse momento aqui a gente viu só o diagnóstico, né? E a polipose e as síndromes. Então acontece muito mais esporadicamente, mas a gente tem as síndromes, cada síndrome tem aí suas peculiaridades e isso é cobrado em prova. Então qual que é a ideia de a gente pensar sobre as síndromes? A gente tem algumas síndromes conhecidas, Gardner, Turcot, Colden. Colden é a menos comum de todas elas, né? Só que a gente tem que lembrar mesmo que a principal é a síndrome de Lynch, que é não polipoide, né? Então a gente tem duas possíveis síndromes que são não polipoides, a síndrome de Lynch e a síndrome X, né? Ou ligada ao X, sei lá, a síndrome X, e que são não polipoides. Nessas síndromes aí a gente tem uma possibilidade de afetação de diversos outros órgãos, né? A mama, o útero, os intestinos, o estômago, o intestino delgado também, mas não a tireoide, né? Não a tireoide. A pelve renal, mas a tireoide não. Outros órgãos não, né? Outros órgãos não. Tem algumas outras ideias aqui, de que pacientes com essas síndromes aqui geralmente vão desenvolver câncer coloretal, né? Síndrome Lynch, por exemplo, que é o que eu suspeito. Então, paciente que tem história familiar de câncer coloretal cedo, a gente vai pesquisar e tal, vai identificar que tem síndrome de Lynch, síndrome Lynch. O que ele vai fazer? A partir dos 20 anos de idade, ele vai fazer colonoscopia anualmente para a gente avaliar os pólipos, né? E aí, imagino que a gente vai fazer biópsia desses pólipos e tomar a decisão de fazer uma colectomia, protocolectomia profilática. Eu acho que as ideias ficam bem condensadas falando dessa maneira e a gente fica para uma prova. PAF tem 100% de penetrância, então o paciente tem PAF, é garantido que ele terá câncer ao longo da vida. Também fazendo protocolectomia profilática. E é isso aí.